Inflação é um bicho que sempre assombrou a economia, e o momento atual nos Estados Unidos não foge à regra. Mas como ele se compara a crises passadas, como as dos anos 1940 ou 1970? A verdade é que cada período tem suas peculiaridades, mas há lições valiosas que investidores e cidadãos podem aprender para se proteger. Vamos começar pelo básico. Quando o governo injeta dinheiro na economia sem que a produção de bens acompanhe, o resultado é inevitável. Os preços sobem. Foi assim na Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas tinham dinheiro no bolso, mas não encontravam geladeiras, carros ou até café para comprar. O que restava? Gastar com o essencial combustível, alimentos básicos, enquanto o resto do dinheiro se acumulava pressionando os preços. Hoje a história se repete, mas com um detalhe crucial. Nunca antes o Federal Reserve imprimiu tanto dinheiro em tão pouco tempo. Você já ouviu falar que o dinheiro em espécie está morrendo, certo? Pois bem, os números contam outra história. Há 15 anos, circulavam cerca de 18 bilhões de dólares em cédulas nos Estados Unidos. Hoje, esse número saltou para impressionantes 2,2 trilhões. Sim, trilhões. Para colocar em perspectiva, com 330 milhões de habitantes, isso significa que, teoricamente, cada americano, do recém-nascido ao idoso, teria cerca de 7 mil dólares em notas debaixo do colchão. Claro que não é assim na prática, mas o fato é que esse dinheiro existe, está em algum lugar, e sua mera existência já distorce o valor real das coisas. Agora, imagine um cenário hipotético mais revelador. O governo decide, de uma hora para outra, enviar $1 milhão para cada família americana, cerca de 130 milhões de lares. No primeiro momento, você ficaria eufórico, certo? Mas aí vem a pegadinha: se você não gastar esse dinheiro em 30 dias, ele simplesmente some. O que aconteceria? No início, as pessoas talvez segurassem o impulso de comprar, afinal, não sabem se os outros também receberam a mesma quantia. Mas assim que a notícia se espalhasse, a corrida aos supermercados e concessionárias seria inevitável. De repente, todos teriam o dobro do poder de compra, mas a quantidade de casas, carros e pães disponíveis continuaria a mesma. O resultado? Preços nas alturas, inflação galopante e uma moeda que vale cada vez menos. É exatamente isso que estamos vivendo, só que de forma mais gradual. O governo despejou trilhões na economia, seja via estímulos, seja via políticas monetárias frouxas, e agora todos sentem o peso dessa decisão. O problema não é só o dinheiro em si, mas a ilusão que ele cria. Quando as pessoas acreditam que têm mais riqueza do que realmente possuem, elas gastam como se o amanhã não existisse. E quando todos fazem isso ao mesmo tempo, o mercado reage, os preços sobem, o poder de compra encolhe, e quem não se preparou fica para trás. Então, o que fazer? Para o cidadão comum, a resposta está em se blindar. Invista em habilidades que o mercado valoriza, independentemente da moeda em circulação. Aprenda a negociar, a poupar com inteligência e a diversificar seus ativos. Já para os investidores, a chave é entender que inflação não é um fenômeno passageiro, mas uma realidade que exige estratégias adaptáveis. Imóveis, commodities e ativos tangíveis tendem a se valorizar nesses cenários, enquanto o dinheiro parado na conta perde valor dia após dia. A história econômica nunca se repete de forma idêntica, mas os padrões são claros. Quando o governo imprime dinheiro sem lastro, a conta sempre chega. A diferença é que desta vez a escala é sem precedentes. E quem não aprender com os erros do passado está condenado a repeti-los, só que com consequências ainda mais duras. Que antes parecia impossível gastar tanto dinheiro. As prateleiras esvaziavam-se da noite para o dia, e mesmo com a cadeia de suprimentos em colapso, as pessoas continuavam comprando, não por necessidade, mas por um instinto quase primitivo de proteção. O que antes era um mercado estagnado como as joalherias, de repente floresceu. Lojas que mal conseguiam pagar o aluguel há 2 anos agora operavam com estoques reduzidos e vendas recordes. Os clientes entravam, escolhiam e pagavam sem hesitar, como se o simples ato de adquirir algo fosse um escudo contra a incerteza. Isso não aconteceu por acaso. Quando trilhões de dólares são injetados na economia de uma só vez, o efeito é previsível, o dinheiro perde valor, e quem o recebe corre para transformá-lo em algo tangível antes que seja tarde. Imagine se, da noite para o dia, cada família americana recebesse $1 milhão. No início, poucos perceberiam a mudança. Mas se isso se repetisse mês após mês, as pessoas começariam a antecipar o próximo pagamento, a gastar antes mesmo de receber, a inflacionar preços por puro reflexo de sobrevivência. A economia não é uma máquina exata, é um organismo vivo, e quando você a alimenta com estímulos artificiais,
Ela reage de formas que nenhum modelo matemático consegue prever com precisão, e não há como escapar das consequências. Quando governos imprimem dinheiro em escala inédita, a inflação não é uma possibilidade, é uma certeza. Talvez tenha sido necessário, como alguns argumentam. Talvez, sem esses trilhões, o colapso fosse ainda mais brutal. Mas isso não muda o fato de que, quando o Banco Central cria dinheiro do nada, alguém sempre paga a conta. E historicamente, quem paga são aqueles que confiaram no valor do papel moeda. Olhe para trás. Em 1942, quando os Estados Unidos emitiram os chamados bondes de guerra, a promessa era de segurança, juros de 2,9% ao ano, um porto seguro em meio ao caos. Mas quem comprou aqueles títulos não percebeu que décadas depois, o dinheiro que receberiam de volta valeria uma fração do que investiram. Não porque o governo fosse desonesto, mas porque a matemática da inflação é implacável. E agora, com estímulos fiscais em níveis nunca vistos, o risco é ainda maior. Não se engane, o mundo já passou por isso antes. O Japão, por exemplo, tentou uma estratégia radical, comprou dívidas, recomprou ações e injetou liquidez em doses cavalares. E o resultado? 2 décadas de estagnação, um experimento que poucos ousariam repetir. Mas a lição mais importante não é sobre previsões, porque no fundo, ninguém sabe exatamente o que virá. A lição é sobre resiliência. O que realmente importa não é adivinhar o futuro, mas construir algo que sobreviva a ele. Não prometemos invulnerabilidade, porque ninguém pode prometer isso. O que fazemos é simples. Buscamos negócios tão sólidos que resistam a crises, a bolhas, a erros de política econômica. Não porque sejamos infalíveis, mas porque no longo prazo a única proteção real é ter ativos que não dependam da boa vontade dos governos ou da estabilidade das moedas. E isso não é otimismo cego. É a única estratégia que já funcionou, e que continuará funcionando, não importa o que os jornais de amanhã digam.